Você já parou para pensar que o sal que você usa na sua cozinha pode fazer muito mais por você do que simplesmente dar sabor aos seus alimentos? A maioria das pessoas desconhecem, mas o sal por gerações tem sido usado como arma e escudo no mundo espiritual. Vamos tentar explicar de forma simples o poder do sal para que todos possam se beneficiar espiritualmente desse maravilhoso e divino elemento da natureza. O sal é um dos minerais mais antigos e essenciais para a vida humana. Mas além de suas propriedades culinárias e de conservação, o sal também possui um simbolismo espiritual poderoso. Desde o Egito Antigo, onde o sal era oferecido aos deuses, até os rituais de purificação no Japão, o sal sempre foi visto como um elemento de proteção e purificação. Na Idade Média, era usado para afastar maus espíritos e proteger as casas. Você sabia que o sal pode ser uma arma poderosa de defesa contra o mal? E por que Jesus fala do bom sal e do sal insípido? Permaneça até o final deste vídeo, pois vamos revelar essas respostas, e garanto que você ficará surpreso com o que o sal pode fazer como arma espiritual. Primeiro precisamos entender que o sal é um presente de Deus para a humanidade. O livro de Gênesis afirma que o Senhor criou o céu e a terra. O sal estava presente na criação como um mineral que compõe a terra. E as Escrituras também afirmam que tudo que Deus criou é bom, porque toda a criação tem um propósito. Desde as pequenas bactérias até as grandes baleias que viajam pelos mares, tudo tem um propósito. E isto também vale para o sal. Muitas vezes evitamos falar sobre isso, mas a verdade é que toda a criação carrega a energia desta terra. Cada planta, cada ser vivo, cada mineral traz consigo a energia da criação. E toda a criação existe para beneficiar aquele que, segundo a Bíblia, é a coroa da criação. Sim, a Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação. Tudo o que precisamos vem da natureza, pois Deus no ato da criação concedeu aos vegetais, animais e minerais o que alguns denominam de energia, outros de força ou poder. Tudo na criação tem um propósito divino. O fogo consome, a água traz vida, o óleo tem o poder de untar, enquanto o sal protege, conserva e purifica. Vamos refletir profundamente nas palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Assim como o sal preserva os alimentos, ele não pode preservar nossa fé em tempos de provações? Um exemplo notável do uso do sal na Bíblia é a história do profeta Eliseu. Em 2 Reis capítulo 2, versos 20 e 21, Eliseu purifica as águas de uma cidade que eram insalubres e causavam doenças. Ele pede um prato novo com sal, joga o sal na fonte de água e declara que Deus purificou as águas, tornando-as saudáveis e potáveis. Essa passagem ilustra o poder simbólico do sal como agente de purificação e cura, refletindo a capacidade de Deus de transformar e renovar. Na tradição judaica, por exemplo, o sal aparece como elemento abençoador. Em algumas comunidades judaicas, é comum o uso do sal durante a cerimônia de Shabat. O sal é colocado sobre o pão antes de ser consumido, simbolizando a aliança entre Deus e o povo judeu. Existem relatos de famílias que sentiram uma profunda conexão espiritual com o Criador ao seguir essa tradição. O ato de salgar o pão é visto como uma forma de trazer proteção e prosperidade para o lar. Alguns acreditam que o sal é algo maligno por ser usado em rituais sombrios, mas isso é uma mentira do inimigo. O sal, assim como o azeite, o vinho e o pão, também foram usados por povos pagãos para adoração a falsos deuses com o objetivo de propagar o mal. Devemos lembrar que o inimigo sempre irá deturpar a criação para enganar a humanidade. Um exemplo do que estamos dizendo está no suco da uva, que é uma bênção medicinal. Mas o homem, seguindo seu próprio coração e instinto maligno, transforma a bênção em maldição ao se embriagar com o vinho. Interessante é que Jesus diz que somos sal. O sal está presente no corpo humano, principalmente no exterior das células. É ele que mantém o equilíbrio de líquidos dentro e fora das células. O sal está em nós e nós somos sal. De alguma forma, aquilo que é espiritual se manifesta no físico. Deus usa o que criou para cumprir sua vontade. O sal sempre foi usado para a realização de rituais de purificação, mas Deus, na sua eterna sabedoria, nos fez sal, porém isso não nos torna bons ou ruins. O azeite, por exemplo,
É mencionado várias vezes nas Escrituras e usado em rituais sagrados para ungir e santificar. Mas o poder não está no óleo em si, e sim na obediência a Deus durante o ritual. Da mesma forma, o sal tem um lugar sagrado quando usado segundo o coração de Deus. Em Mateus 5, Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Não deixemos que o inimigo roube essa verdade de nós. Deus nos fez sal, mas o poder purificador não está em nós, mas sim naquele que nos fez. O sal é um elemento usado tanto para bênçãos quanto para maldições. Ser bênção ou maldição depende de cada um de nós. Jesus disse que somos o sal da terra, e é nosso dever usar essa ferramenta com fé e obediência a Deus. Deus nos fez sal, mas é nossa escolha ser um bom sal ou um sal insípido. Se você deseja as bênçãos de Deus, o que está fazendo para alcançá-las? Vamos agir com fé e determinação, sabendo que o sal, quando consagrado e usado corretamente, é uma poderosa arma espiritual nas mãos dos filhos de Deus. Se esse conteúdo produziu crescimento em sua vida, deixe seu like e comentário. Obrigado e Deus te abençoe.